Irmãos, boa noite a todos. Eu quero também saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa noite, esse culto é um culto de ação de graças. A irmã Madalena, ela está voltando para Abreu Lima, né, no estado de Pernambuco, ela é de lá. Irmã Madalena, fique de pé, por favor. Está ali também a sua tia, né? Fique de pé, por favor. Então, eles estão voltando para o estado de Pernambuco, né? Então, quais são as suas origens? E ela agradece a Deus pelo tempo que passou aqui conosco. Amém, irmãos? Então, vamos dizer todos, Deus te abençoe, irmã Madalena. Vamos dizer todos? Deus te abençoe, irmã Madalena. Amém. Deus te abençoe, minha filha. E que Deus possa receber a nossa gratidão por todo o seu tempo dedicado aqui com Damir, sua filha, não é? E Clarinha, sua neta. E que Deus abençoe vocês ricamente por onde vocês forem. Amém? Podem sentar. Também irmão Sérgio e irmã Simone, irmãozinha assim, Sérgio, eles estão oferecendo a Deus esse culto pelo terceiro ano da sua loja ali em João Pessoa, né? Sua loja de motos. Graças a Deus tem sido uma bênção, né? Um desafio, principalmente para ele que veio de Pernambuco para cá. E aqui Deus tem abençoado você, Sérgio. Né? Amém. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por isso. Também a irmã Sara. Sara está aqui. Sara agradece a Deus por uma bênção recebida, não é, no seu trabalho. E graças a Deus ela está feliz por essa bênção. Sara? Está lá em cima? Tá não, só está a filha dela ali, né? Tudo bem. Então agradecem a Deus, né, pela essa bênção no seu trabalho. E ela fica muito feliz e quer compartilhar com a igreja essa bênção. Também a gente está feliz nessa noite pelo grande livramento que o Senhor deu à irmã Angélica. Irmã Angélica, esposa de Joabe, ali, Angélica, né, sofreu um acidente. Eu não sei se foi saindo da igreja, eu sei que estava... Pronto. Foi buscar a Rebeca, a filha, e acabou sofrendo um acidente de moto, mas o Senhor abençoou ela e protegeu ela de algo pior. Amém, irmãos? Então ela oferece, junto com Joabe, seu esposo, esse culto de ação de graças. E também professor Hilton, né, e Lúcia, está ali, ó. Lúcia, levanta a mão. Professor Hilton também agradece pela vida de Eduarda, né? Eduarda passou no curso de biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba em 6º lugar. Amém, irmãos? Que bênção, não é? Deus abençoe você, Eduarda. E que você seja uma bênção lá na universidade. Quando você passar, você possa falar que Jesus Cristo é que tem abençoado sua vida sobre a terra. Amém? Coisa boa, né? Também Felipe, cadê Felipe? Levanta sua mãozinha, Felipe, oferece esse culto de ação de graças, né, pela conclusão do seu curso de mestrado. Olha que coisa linda. Parabéns, Felipe. Deus abençoe você, viu? E que esse conhecimento, né, possa abençoar sua vida profissional, familiar, claro, né, e acima de tudo sua vida espiritual, porque é Deus que nos abençoa com a inteligência, né, e essas conquistas que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Deus abençoe vocês. E que a cada dia vocês possam ser referência, né, aonde chegarem, testemunhar que Jesus Cristo é quem abençoa vocês sobre a terra. Irmãos, abra a sua Bíblia. Também a gente agradece a Deus, né, esse culto de ação de graça pela vida de Mavinho, né, que estava tocando a bateria ali no Ministério de Louvor. Mavinho fez mais um ano de vida. Graças a Deus. E também a sua mamãe, não é? Neide, que não pôde vir porque também sofreu uma... Ah, Neide está ali. Também está aniversariando, né? Foi antes de ontem, né, Neide? E o presente que a bichinha recebeu foi uma queda. Meu Deus do céu, mas o Senhor lhe protegeu, né, minha filha? E um acidente, assim, em casa, mas que trouxe um prejuízo e ela teve que ser atendida aí, enfim, para que ela pudesse caminhar, né? Porque foi no joelho. Graças a Deus que você está aqui, Neide. Deus abençoe sua vida. Irmãos, abram suas Bíblias no livro da 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 3.
Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos pensar nessa noite sobre a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, o culto amanhã, culto no lar, não é? Na casa do irmão Rocha, da irmã Laurina, que são os pais de Cristiano, né? Quem não conhece, saibam que Rocha e Laurina são os pais de Cristiano. Graças a Deus por isso. E amanhã tem um culto, né? Toda primeira segunda-feira de cada mês, Rocha tem realizado um culto no lar na sua casa. Vai ser uma bênção. E a igreja está convidada, tá bom? Então, certamente vai ser disponibilizado, né, o endereço, tudo direitinho. Graças a Deus. Irmãos, vamos pensar nessa noite aqui sobre esse tema. Sim, faltou uma coisa também aqui. Luana, a esposa de Geu. Fique de pé, Luana. Irmãos, Luana, ela passou no curso do IBGE aqui, né, para fazer todo esse censo agora. E Luana começou a trabalhar e se destacar, não é? Mas tem um fator também, além da inteligência, né, Gil? A sua capacidade física, porque não é fácil. E Luana é uma máquina, irmãos, dentro da academia, não é isso, Gilson? A vida dela é dedicada na academia, é uma máquina mesmo. E aí está aí a explicação, né, Gil? A dedicação dela. Irmãos, e Luana começou a se destacar nesse trabalho, né, sendo elogiada pela liderança do IBGE. E toda vez que tinha um conflito, Luana era convidada para resolver essa situação. E isso foi aumentando, e acabou ela recebendo um convite do IBGE para ir para o estado do Espírito Santo. Amém? Vai trabalhar também dando essa assistência ao IBGE lá no estado do Espírito Santo. Que bênção, é que Deus faz, né, irmãos? Amém, Luana. Parabéns, pode sentar-se. E amanhã, às 12h35 da manhã, ela está pegando um voo para o estado do Espírito Santo, para trabalhar no IBGE ali. Então, que Deus abençoe e você seja bem sucedida, minha filha, nos seus caminhos. E Deus proteja você. Amém. Então, irmãos, o texto, nós vamos fazer essa leitura pausada. Primeiro, o versículo 1 ao 3. O texto diz assim: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Paulo faz essa pergunta quando ele escreve a carta aos Coríntios. Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vamos ler todos? 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, prestem atenção, não escrita por tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Esse coração aí não é o órgão que bate aqui dentro do nosso coração, no nosso peito, aliás, mas o coração é o nosso corpo inteiro, tá? Então, irmãos, esse capítulo aqui que a gente vai lê-lo durante essa mensagem, é um capítulo muito importante para mostrar a relação entre a mensagem da lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, além dos 5 livros da lei, comparado com a mensagem do Novo Testamento, que vai fazer com que nós compreendamos o ministério do Evangelho de Deus na pessoa de Cristo, nessa nova aliança. E aqui parece que um grupo de judeus, certamente convertidos, não é? E aí eles se tornam messiânicos por isso, eles começam a tentar dizer que
que Paulo não era um apóstolo credenciado, porque certamente alguns outros líderes que iam para a Caia, né, ou a Grécia, eles iam com carta de recomendação da igreja de Jerusalém para aquele lugar. E aí, por Paulo não ter essa carta de recomendação, eles começaram a duvidar do apostolado de Paulo. Isso aí fez com que ele pudesse retrucar isso através da carta e aproveitou esse momento para dar uma aula, né? Para dar exposição de uma grande verdade. É a grande beleza da vida do apóstolo Paulo, a maneira e a capacidade intelectual iluminada por Deus, porque quando a gente olha o raciocínio do apóstolo Paulo, é admirável, irmãos, como ele alinha as coisas de Deus. Então, o apóstolo Paulo agora ele usou essa acusação para contrastar o evangelho da graça de Deus com a lei mosaica, não é? Ele vai mostrar o efeito de um com o efeito do outro, para que a igreja de Coríntios, como nós até hoje, pudéssemos e possamos ter essa consciência do que é o Antigo Testamento, os planos de Deus através da lei e também do Novo Testamento, que vai trazer vida a gente, não é? Então, esse versículo do 1 ao 3 que nós lemos, vai dizer o seguinte: ele vai dizer que esse momento que Deus escreve agora a lei dele não é mais em tábuas de pedra. Ele está se referindo aos 10 mandamentos aqui especificamente, mas sim em nossos corações. Então, o que é que ele vai dizer nessa carta? Ele vai dizer o seguinte: que vós sois a nossa carta escrita. A propriedade dele dizer que é uma carta dele, porque foi ele que ganhou aquelas vidas ali para o Senhor. Além do mais, Paulo tinha uma relação muito afetiva com a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios tinha um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo, tá? Então, claro que existia esses dissidentes que tinha aquela discussão toda com o apóstolo, mas o apóstolo Paulo, como diz em Mateus 7,20, ele vai dizer claramente que esse novo momento do Novo Testamento, que Deus vai escrever agora a sua palavra, a sua vontade, não em tábuas de pedra, mas sim no coração dos homens, para que as pessoas pudessem ver agora essa obra poderosa, transformadora na vida do ser humano. Que o próprio apóstolo Paulo, mais na frente um pouquinho, no capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer: quem está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Então ele vai trabalhar nesse momento de transformação. Qual é o milagre da salvação? Claramente escrito no Novo Testamento, na graça de Deus, o qual a lei, ela vai mostrar a situação pecaminosa do homem. Ele vai identificar que o homem ele é pecador, principalmente quando ele lê os 10 mandamentos. Se ele não sabe, mas a partir desse momento ele vai saber que ele está numa situação difícil, a situação espiritual dele com relação a Deus. E a lei, ela em si não tem o poder para salvar. Por quê? Porque ela vai apontar para o Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, e quando essa carta é escrita por alguém que prega o Evangelho, não é? Como alguém que pregou o Evangelho para mim, essa pessoa, que foi meu querido pastor Tomás José de Aguiar Munguba, não é? E ganhou também a minha esposa nesse dia, como eu ganhei a minha avó, ganhei o meu pai para cristão, Deus nos deu esse poder de escrever na vida deles a vida eterna, a graça divina, a graça de Deus, a justiça de Deus, o poder justificador de Deus na vida dessas pessoas.
E aí, esse poder transformador vai fazer com que essas pessoas, dita pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 7,20. Abra aí Mateus 7,20 que você vai ver que Jesus diz assim: pois pelos seus frutos conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Então, nós seremos conhecidos por esse fruto, Gerardo. Que fruto é esse? É o fruto da vontade de Deus, da pregação do Novo Testamento, da conclusão de todas as coisas da vontade de Deus para o ser humano. Então vemos aqui a vida e o ministério de uma pessoa em suas obras. É o fato de, quando nós somos crentes transformados pelo poder da pregação da palavra, então agora, o que é que nós precisamos gerar? Frutos, trabalho. Então essa ideia, presta atenção, essa ideia de dizer que é crente, botar a Bíblia debaixo do braço e vir apenas ao domingo para cultuar a Deus, isso não é cristianismo. Pastor, eu posso ser salvo? Pode. Pode. Mas está numa falha grave aí, porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que os frutos transformador da vida dessa pessoa, que envolve santidade, envolve testemunho, vai fazer com que essa pessoa gere frutos. Porque aí está claro que existe o poder de Deus, o poder que emana no céu sobre a vida dessa pessoa. Então, irmãos, o capítulo 3, versículo 3 vai dizer: vós sois a carta de Cristo ministrada por nós. Está claro aí. Vós sois a carta de Cristo. Então, aonde nós chegarmos, nós somos esses embaixadores, que o próprio apóstolo Paulo vai trabalhar isso. Os mensageiros de Deus, os apóstolos de Deus, né, com essa missão específica da pregação da palavra de Deus. Testemunhal de que Cristo mudou a nossa vida. Deus transformou a nossa vida. Por isso, preste atenção agora, que você tem 2 pontos. 2 pontos. Ou você, crente, dos crentes, levanta a mão. Aleluia. Preste atenção, nós, crentes. Você pode fazer uma opção de ser guiado pela sua mente. Sua mente. Você diz assim: eu vou fazer isso para Deus. Eu vou para a casa do Senhor quando eu quero. Hoje eu não vou não. Para que eu estou na casa do Senhor? Para que eu ser dizimista fiel? Para que isso? Desde quando a Bíblia fala que nós temos que ser dizimistas? Meu Deus do céu. Desde quando eu tenho que ajudar as pessoas? Desde quando eu tenho que dividir o pão? Coisas assim. Ou você pode se submeter à vontade do Espírito Santo de Deus. Amém. O crente só tem essas 2 opções. Presta atenção, quando você começa a cultuar a Deus pela sua mente, você está perdido, irmão. Está perdido. Perdido. Tanto que a Bíblia nos orienta a não consultar carne nem sangue. Qual é a vontade que a minha carne tem para adorar a Deus? Nenhuma. O pecado está nela. Nós teremos o nosso corpo na volta de Jesus Cristo transformado? Certamente. Mas o corpo será um corpo glorioso, não esse corpo caído aqui. A prova disso é o seguinte: quando um pastor cai, metade da igreja se desvia e vai para os embalos de sábado à noite. O que foi que houve com essas pessoas? Desde quando o fato de uma pessoa se afastar dos caminhos de Deus, cometer um pecado, é motivo para que eu desmantele a minha vida? Desde quando tem isso? Desde quando tem isso? Então essas pessoas, com 110% de possibilidade, são crentes mentais. Crentes que servem a Deus por sua mente. Aí é um problema. É um problema. Não é? Então,
Paulo vai dizer que vós sois a carta de Cristo, versículo 3. Versículo 3. Então, Paulo retrata-se aqui. O que é que nós observamos aqui quando ele diz que ele é esse instrumento na mão de Deus para escrever na vida dessas pessoas a vontade de Deus? Ele está dizendo que ele é um secretário de Deus. Um secretário. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso orienta ele e ele escreve. Manda ele fazer a vontade de Deus e ele escreve. De que maneira? Eu vou pegar um lápis e está no meio da rua, tira a roupa. Mas por quê? Tira a roupa. Arreia as calças. Aí pega um lápis, um pincel e vai escrever nos peitos das pessoas. É essa? De repente alguém pode estar pensando assim. Antigamente eu não tinha certos cuidados, mas hoje você tem que ter muito cuidado com o que fala. Porque as pessoas interpretam de acordo com a mente delas. Os seus desejos, suas vontades. E às vezes interpreta errado e vai embora errado. Mas isso aqui Deus está usando o apóstolo Paulo para falar sobre uma ação espiritual. Espiritual. Deus vai usar você. Você fala a palavra de Deus para alguém. Essa pessoa se converte. Quando ela se converte, a vida dela começa a ser transformada. Diga assim, transformado. Pronto. Nós precisamos transformar a nossa vida pelo poder que há em Deus. Se a sua vida, presta atenção, se nós como crentes, a nossa vida permanece do mesmo jeito, tem algo espiritual errado. Errado. Aí é o pecado? Não. Não é o pecado, não. Mas não é mesmo. Nós somos pecadores? Somos ou não somos? Michael, não somos pecadores nós dois? Eu, tu e eu e tu? Somos pecadores. Então não é o pecado. Se Cristo realmente está em nós, então a graça divina está sobre a nossa vida. O poder da eternidade está sobre a nossa vida. O poder da origem da vida está sobre nós. É algo muito grande isso. Então, irmãos, Paulo vai ser esse secretário de Deus. Como nós somos secretários de Deus. Então é uma verdade maravilhosa. Ou seja, cada cristão é uma epístola. Cada cristão é uma epístola de Deus. Qualquer pessoa que conversar com você, você vai falar para ela sobre Deus. Então você é uma epístola de Deus. Então, qual é o contraste aqui do evangelho da graça de Deus com a lei mosaica, como Paulo vai trabalhar aqui nesse texto, né? Então, Moisés escreveu a lei em pedras. Presta atenção. Em pedras. Qual é o poder que isso escrito tem? Ele é efêmero. Ele não tem o poder de transformar a vida daquelas pessoas, não. A salvação, não. A salvação, ele vai pela fé naquilo que a lei mostra, aponta. A lei aponta para o Filho de Deus, está no capítulo 3 do livro de Gênesis. Que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Esse é Jesus Cristo de Nazaré. A lei vai identificar que somos pecadores, que estamos perdidos, separados de Deus, desde o momento em que Adão, junto com a sua mulher, afastam-se de Deus pela sua decisão. Então, isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17, o autor dos Hebreus, que é um doutor no Antigo Testamento, ele vai escrever o que está em Jeremias, capítulo 31 de Jeremias, 33, aliás, versículo 31 e 34, ele vai dizer assim, ó, presta atenção, abra sua Bíblia, em Jeremias 33, 31 a 34, ele vai dizer, mas, todos acharam? Está aí, escrito? Não, mas vai chegar, glória a Deus, senti poder nas suas palavras, Larissa. Então, o que é que o texto sagrado diz?
Olha o que o profeta Jeremias vai dizer. Mas esta é a aliança, não do Antigo Testamento, mas a aliança do futuro. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, depois que o Senhor ressuscita, não é? Especificamente. O que é que ele vai fazer? Vamos dizer todos. Porém, acharam? Jeremias 33. Então no Novo Testamento não vai achar nunca. 33, 31. E versículo 34. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha aliança, ou seja, a minha lei no seu interior. No seu interior. Olha o que é que ele diz. E a escreverei aonde? No seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Tudo bem. Então o que é que diz aqui o texto? E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão. Versículo 34. Dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que Deus também vai usar o profeta Isaías, antes de Jeremias, também para dizer, não é, sobre esse poder de perdoar os pecados e não lembrar mais. Para nós, cristãos, humanos, crentes, a gente olha para Deus e diz, será que Deus tem amnésia? Deus não tem amnésia. Nem nós também temos amnésia. O que Deus quer é que a gente, mesmo sem ter amnésia, lembrando do mal que fizeram a nós vamos perdoar sem ter nenhum sentimento de mágoa. Cadê o amém? Vixe, que amém fraco. Esse amém é que se encontrar o algoz na frente dele, mata. Amém. Trincando os dedos. Então isso é muito lindo, irmãos. Então, Hebreus capítulo 10, o autor dos Hebreus, que é um exímio doutor no Antigo Testamento, e ele vai falar sobre o Novo Testamento, das belezas do sacerdócio, da beleza de servir a Deus, do cuidado com os oráculos sagrados de Deus. Ele vai fazer tanto essa citação, Paulo, né, no caso, tanto essa citação como de Jeremias, essas duas, demonstra que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, uma vez por toda, resulta apenas na transformação interior dessa pessoa. O que Deus está falando aqui, que vai botar na mente do homem, é outra ação transformadora. É aquela mesma situação, como o pecado geneticamente entrou na vida de Adão e de Eva, sua mulher. Então esse mesmo poder que vai entrar na nossa vida, transformando a nossa vida, e com a consciência do pecado, sabendo dos desejos ruins que nós temos, que são ativados pelos momentos de estresse da vida, ou de qualquer outro estímulo que a gente tem, uma cena, não é na praia, é em qualquer lugar. Qualquer lugar. Cenas que estimulam as pessoas. Eu vi no Instagram, irmãos, uma igreja, não é? E filmaram. Com certeza foi um crente sem vergonha que filmou. Com certeza. Tem uma mulher com uma roupa transparente, não é? E a rodoviária dela era maior do que a Caixa Econômica Federal. Com a tanga pior do que a tanga de Jane. E ela lá adorando a Deus, daquele jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é moralidade dentro da igreja, pô. Está estampado. Esses estímulos ruins podem ativar os desejos. Nem se engane. Mas nós, agora convivendo com toda essa dinâmica na vida de um crente, alcançado por alguém que foi secretário de Deus, para escrever na tábua do nosso coração a palavra da vida eterna.
Então não é fácil conviver com isso. Como também da ira. Alguém pisa no seu pé, você dá um murro no sujeito ou na sujeita, não é? Alguém no trânsito faz uma besteira na sua frente, você quer engolir o carro da pessoa, a moto, sei lá o quê. Então são essas coisas que a gente precisa conviver. Esse poder transformador é que Paulo vai trabalhar esses dois pontos. Hoje a gente entende isso, mas nesse momento aqui só tem Jeremias. Hoje nós entendemos que o autor dos Hebreus, ele vai também falar sobre essa mesma situação, dessa transformação de vida que acontece conosco. Então esse poder transformador no interior do homem, através da santificação do crente, como diz o verso 16, quando ele diz: quando, porém, algum deles olha, o versículo 16 de 2 Coríntios 3,16, vai dizer: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é o quê? Retirado. Que véu é esse? Aquele véu do Santo dos Santos. Quando o povo de Deus entrava para adorar a Deus no Santo dos Santos, no templo já feito por Salomão, que era um linho trançado. Um linho trançado. Não tem homem no mundo que rasgue. Não consegue rasgar um linho trançado. Era uma cortina gigante, era um lençol, ele chamava de lençol. Não é que era uma lona poderosa, gigante. E o próprio Senhor, Mateus vai relatar isso claramente no capítulo 27, que esse véu que separa o homem de Deus, Jesus vai rasgá-lo, como já rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Aonde você invocar Ele, Ele conversa com você. Aonde for. Essa é a grande beleza que agrada a Deus, né? Eu dizer que a minha igreja, que eu não tenho igreja, mas tem muitos que falam isso, a minha igreja é a única certa no mundo, ou denominação. Olha, quando você vê uma denominação ou um pastor dizendo isso, saia, não é? Saia, porque ali é uma bomba atômica. Pode explodir a qualquer momento. A igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, também no perdão dos pecados ou nessa justificação que Deus vai fazer. É uma sentença de morte, a justificação é uma sentença de morte que foi retirada pelo sangue do Cordeiro. Cristo pagou esse preço, então somos justificados, como diz no versículo 17. Ora, o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí existe liberdade. Liberdade, não mais escravidão, mas liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade agora que eu tenho a consciência, a informação dada por Deus na minha mente, no meu corpo, não é? Meu corpo, ele quer pecar, mas não deixa, porque agora eu tenho a consciência. Isso é um milagre. A salvação é um milagre. Eu só acredito em Deus se for curado do câncer. Não, o maior milagre que existe na face da terra é um homem perdido e é encontrado por Deus, transformado por Deus, é uma nova pessoa. O mundo não vai acreditar, claro que não vai, as pessoas não acreditam. Eu acredito que tu agora é santo, é? Não acredita, irmãos. Mas lá na frente ele vai reconhecer isso. Então, explicando aqui esse contraste, então a graça é interior. A graça de Deus com a lei mosaica, a graça de Deus é dentro do homem. A lei mosaica é externa, na parte externa do homem. Não alcança aquilo que Deus quer que alcance, do ponto de vista da salvação. É uma aula, não é, que Paulo dá? O cara é uma máquina, é um homem de Deus, Paulo é. Estou só fazendo um plágio aqui, viu, irmão? Do que ele escreveu. Meu Deus do céu. Então Paulo escreve aqui com o Espírito de Deus. Quando você vai falar do amor de Deus, ninguém diz que Deus é Senhor se não for por onde? Pelo Espírito. Então, quando você vai falar de Jesus para alguém, um testemunho, qualquer coisa, você está sendo a voz ativa de Deus. É dessa maneira. Então, por que Paulo vai dizer não é feito com tinta, mas sim com o Espírito? Não é assim que Paulo, a gente viu aqui? Então,
Por que não com tinta? Porque a tinta, irmão, ela desbota. Desbota. E ele não está falando aquela tinta que o fogo lá, até alfania, né, que é a ponta do raio, escreveu lá no Sinai, não. Não é aquela, não. Aquela ali ficou, e ninguém sabe onde está dentro da arca, que ninguém sabe onde está. A arca, né, ela foi protegida, só Jeremias que sabe. Aí só quando chegar no céu que a gente vai conversar. Ou se não, se Deus quiser revelar através da arqueologia, alguém descobrir aí, né? Se não, Jeremias. Conversar com Jeremias, o bichinho. Onde é que está a tua arca? Onde foi que você mandou a arca? E aqui, irmãos, quando Paulo vai dizer, olha, não é com tinta. E ele já dá uma lapada em cima daqueles que numa igreja que amava Paulo e que Paulo amava aquela igreja, tinha um amor gigante por ela. O amor de Paulo por Coríntios é igual a uma mãe que tem um filho desorganizado, um filho ruim, um filho perverso, um filho que desobedece a pai e a mãe. É mais ou menos assim. Um filho assassino, bandido, que está preso, e a mãe está lá o tempo todo na cadeia. E os outros tudo são doutores, pós-doutores, e astronautas. E a mãe nem tem tempo para esses filhos, porque ela sabe que esses filhos obedeceram a ela. Mas aquele que está na cadeia, não. Ela fica lá dia e noite velando por ele. Então Paulo tem esse mesmo cuidado, esse carinho, não é? Para que a igreja não se perdesse. E aí esse carinho transborda nesse relacionamento de afetividade de Paulo com a igreja que o admirava e que o amava. Então, irmãos, ele vai dizer, olha, não é com essa carta aí que eu venho pregar o evangelho, nem é com essa carta que vocês são crentes, com tinta que se apaga, com a tinta que fica embotada. Se bater água em cima da tinta, ninguém lê nada. Mas se foi escrito no coração, na tábua do coração de vocês, com a mão de Deus, o Espírito de Deus foi quem escreveu no coração de vocês que vocês são filhos de Deus. Aleluia. E pronto. Satanás vai de todas as formas, estrategicamente, tentar afastar, dizer coisas, trazer coisas para a sua mente, pôr em dúvida a sua salvação, como certa vez eu tive a minha dúvida tão grande da minha salvação que eu me desesperei, irmãos. Eu me desesperei. O pastor pediu para eu fazer uma viagem no ônibus dele, e eu fui para uma igreja, levar uma igreja que era um fogo puro, pulava, sacudia a cadeira para cima, era uma loucura, e eu desesperado com aquilo. E o ônibus do pastor que fazia viagem era um ônibus velho, aí tinha uma folga no volante muito grande, e de volta, aí eu fui acender as luzes de dentro do ônibus, não acendeu, as luzes tudo apagadas de dentro, parecia a casa do Drácula, e eu, meu Deus do céu, naquele tempo não tinha a avenida de Bahia ali, a Liberdade não era dupla, não era daquele jeito assim, mão e contramão, aliás, era mão e contramão, não era desse jeito que tem ali a via de acesso, a nova via tem lá, enfim. Então, eu ali, ó, a folga no volante, e eu para não bater nos carros, eu na tensão da mulinga ali, os irmãos tudo gritando lá dentro do ônibus, aquela tensão dentro do ônibus, uma mulher botou a mão na minha, parecia a mão do Drácula aqui nas minhas costas. Eu vejo uma tumba, uma catatumba da tua vida, uma cova aberta. Eu digo, Jesus do céu, eu vou morrer hoje. Eu vou morrer hoje, Deus. Minha irmã, minha perna no acelerador ficou assim, ó. E o ônibus fazia assim, ó, o ônibus. A diesel. Vamos desmantê-lo. Aí eu digo, meu Deus do céu, e aquele cuidado, e a perna tremendo, eu não me controlava mais. Eu balançava mais que vara verde. Aí eu me concentrei, aí a mãe da abençoada chegou aí e bateu no outro ônibus. Você não acredita não? Eu digo, sai daqui, Satanás. Ai, pro inferno. Vai atentar a vida do Satanás. Mas foi verdade. E quando eu fui subindo, deixei todo mundo, eu parei o ônibus ali na Liberdade, desce todo mundo. Desce tudinho. Não, mas vai descer todo mundo aqui. Desce, desce, desce. E eu fui sozinho, o ônibus escuro. Aí quando eu chego ali, irmão, que atravessa a ponte, que eu olho o cemitério da Boa Sentença.
Eu crente. Eu subi assim, ó. Sério. Vocês não estavam lá? Mas eu estava. Eu estava lá. Eu fui direto para casa do meu pastor. Contei essa história para ele. Porque aquela mulher me botou em dúvida a minha fé. Eu deixei naquela noite de cultuar a Deus para atender esse pedido do pastor. Era um domingo. E eu fui, deixei de estar na casa do Senhor para ir para lá. Então, no meu coração, estava fazendo aquilo que é certo. E aquela mulher me pôs dúvida no meu coração. E eu chorava, irmão, desesperado, porque naquele momento eu estava com dúvida que eu não tinha vida eterna comigo. Foi quando o meu pastor sentou e disse: acalme, se acalme. Sentou no banco, no degrau do ônibus, e eu chorando, desesperado. Não conseguia, ele me tirou, botou no carro dele e me levou até em casa. Ficamos na porta de casa, e eu chorando dentro do carro, desesperado. Eu disse: como é que pode? Se eu perder a salvação, eu estou desmantelado de novo. E ali, ele abriu a Bíblia, o Espírito de Deus, né, claro. Ele abriu a Bíblia em Romanos 8:1, e o que é que diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Então, é aquilo que eu disse essa semana na quarta-feira, irmão, que no seminário, entre os colegas, a gente discutia bastante, né, que seminarista discute muito, briga muito, e eu dizia o seguinte: olha, vocês preguem a insegurança da vida eterna, mas se Deus tem um chamado na minha vida para ser pastor, o que eu vou pregar é segurança. Quem quiser pregar insegurança, que pregue, mas eu vou pregar segurança, porque o meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso, e Ele só faz tudo perfeito. Perfeito. E eu não vou nunca pregar insegurança. Imagina eu pregando aqui: ó, irmão, não sei se vocês vão para o céu ou se vai para o inferno. Imagina, domingo vocês estão aqui? Não estão aqui. Está doido, eu vou estar ouvindo um negócio desse. Por isso eu estou dizendo isso, para que nós tenhamos cuidado, viu? Nós vamos chegar aí, para que a gente tenha cuidado com relação às coisas dos dias atuais. Então, Deus, ele não apaga isso. Deus não apaga isso. Deus não apaga, irmãos. Se você é filho de Deus, serve ao Deus eterno, com alegria no coração. Agora, se você serve a Deus com a mente, fica difícil. Mas se você segue a Deus pelo Espírito Santo, então você vai viver uma vida muito segura sobre a terra, né? Entre elas, servir a Deus. Você vai servir a Deus com alegria. As pessoas vão xingar você, vão criticar você, vão perseguir, vão lhe humilhar, mas você nunca deixa de servir a Deus, porque você não serve a homens. Quando a gente serve a homens ou quer promoção para a gente, basta um irmão da igreja fazer um comentário, pronto. Já acabou a vida espiritual dessa pessoa. E essa pessoa crê em quê? Na mente dela. Ela acredita na mente dela. E Deus não quer isso. Então, Deus não vai apagar, nem Ele vai fazer perder essa luz. Deus não vai deixar você perder a luz que Ele quer. Que você tenha que Ele coloca sobre a sua vida. Então, a lei aqui escrita na pedra, não é a lei aqui escrita na pedra, que o homem segura na mão, não pode transformar a vida. Moisés, quando desce, ele desce com as duas pedras na mão. Essas duas pedras não podem transformar a vida. De maneira alguma. Então, todavia, o Espírito do Senhor pode usar a palavra para mudar vidas e transformar a vida dos cristãos, iguais a Jesus. Porque a pregação da palavra é para transformar a sua vida e a minha, igual a de Jesus. Essa ideia que o ser humano tem, santo só Jesus, não. A palavra de Deus transformadora é para fazer você igual a Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que nós temos que nos esforçarmos. A vida cristã é de força. Eu estou desempregado, fica numa crise existencial, vivendo um luto terrível, uma depressão reativa na vida, aquela loucura toda. Não! Está desempregado, faça um culto de ação de graças.
cante, seja o que canta mais forte. Mesmo com lágrimas, você diz, eu glorifico a Deus, porque eu sei que meu Redentor vive e Ele vai me abençoar, não vai deixar faltar o pão na minha casa, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E aí você não pode consultar a razão, porque você, quando consulta a razão, você vai viver uma vida existencial. E a vida é algo que você não tem com qualquer bênção material. E você sabe que Deus vai providenciar. É isso que agrada a Deus. Porque você não está vendo. E quando você não está vendo, ou tem a certeza que Deus vai fazer por você, mesmo sem saber o que é que está no futuro, isso agrada a Deus, porque quando Deus vê você agindo dessa maneira, Ele vai dizer, a confiança desse meu servo, da minha serva, é em mim, porque ele não está vendo nada, mas ele sabe que eu vou dar a ele. Eu vou abençoá-lo sobre a terra. Então, irmãos, o ministério do Novo Testamento, ele é espiritual. Ele é espiritual. À medida que o Espírito escreve essa palavra no coração da gente, do homem. Glória a Deus por isso. Do versículo 4 ao versículo 6, ele vai dizer: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não por nós mesmos, presta atenção, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, é que diz o texto. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros da sua nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, olha, essa interpretação aqui desse texto, não existe antagonismo. Existem muitas pessoas que não por interpretar bem a palavra, dizem, olha, temos que ter cuidado com a palavra, porque a letra mata, mas a gente tem que viver pelo Espírito, porque o Espírito é quem dá vida, que vivifica. Não é isso não, o ensinamento não é esse. Quando ele está falando sobre a letra mata, é aquilo que o Antigo Testamento, ou seja, a lei, ela identifica a morte. Se você não se converter, aí ela mata. Porque se eu disser isso, que a letra... Olha, nós não podemos ter essa linha de ver só a Bíblia. Escute direto isso. A gente tem que... A letra mata. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí vai para o Espírito, começa a fazer algumas invenções aí que a Bíblia não manda fazer, começa a crer dessa maneira, de maneira errada, porque não interpreta a palavra de Deus corretamente. Quando Paulo está falando isso, ele está falando de que os 10 mandamentos lá, e os 5 livros da lei, mostram a condição pecaminosa do homem, que ele precisa crer no Messias de Deus, está preparado lá na frente que viria. Então essa letra, se ele não se converter, aí ela mata. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Por quê? Porque a Bíblia não existe antagonismo, irmão. Eu estou pregando aqui, você está com dúvida, não? Essa palavra pode me matar. Que conversa? De maneira nenhuma. Então, nós precisamos entender, irmãos, aqui claramente, quando esse Paulo menciona essa questão, que a letra mata e o Espírito de Deus vivifica. Então aqui, do versículo 7 ao 13, ainda nesse texto, eu preciso mostrar algumas coisas a vocês. Veja aí o versículo 6, o que é que ele vai dizer com relação à letra mata e o Espírito vivifica. O versículo 6, ele vai dizer assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então nós vamos aí entender claramente esse poder
transformador de Jesus pelo Espírito de Deus, entendendo que esse versículo 6, quando fala da letra que mata, está falando sobre a lei que identifica a situação pecaminosa do homem separado de Deus. O versículo 7, ele vai trazer claramente o ministério da condenação, quando ele diz aqui: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, presta atenção. Então ele está se referindo lá às tábuas dos 10 mandamentos. Se revestiu de glória. Claro que tem glória aí. Tem glória sim. A ponto de os filhos de Israel não poderem fitar face a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, aquelas tábuas escritas em pedra, ela é desvanecente, porque o poder transformador está agora na pessoa do Filho de Deus, que ele é que tem o poder de transformar a vida do homem quando esse homem crê no testemunho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o versículo 9, ele vem dizer: porque se o ministério da condenação, presta atenção, o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Que ministério da justiça? É justamente apontando para Cristo. É a vontade de Deus na pessoa do Filho dele, que ele mesmo vem encarnado. Que é coisas, a gente sabe que é muito grande tudo isso. É muito grande para se entender tudo isso. Mas ele está dizendo que o ministério da condenação foi glória. Por quê? Por que a glória? Porque foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Se você olha para o mar, chega Moisés diante do mar, o mar abre, a glória de Deus está ali. Quando você vê o povo judeu trabalhando todas aquelas questões do simbolismo, da graça divina, da leitura da Bíblia, da oração, todos os cânticos, tudo isso é a glória de Deus. Tudo isso é a glória de Deus. Você vê parado diante de uma montanha, raio para um lado, raio para o outro, vem um raio, escrevendo ali claramente 10 leis. Aquilo é a glória de Deus. Mas ela não permanece. O que permanece é a pessoa de Jesus Cristo, que vai transformar quando eu transfiro a minha fé no Filho de Deus, que Deus vai enviar o seu Messias para salvar a humanidade. Aí sim. Que Abraão foi justificado pela fé, não foi pelas obras. Então, irmãos, a glória de Deus aqui, que ela é duradoura, ela não é efêmera de forma nenhuma. Então, a partir do 10 vai dizer: porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Ele está falando da pessoa de Jesus Cristo. Porque se o que se desvanecia, não é, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Quem é que é permanente? Cristo é permanente. Cristo é permanente. Então, se Ele está em nós, nós temos a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, caminhando aqui, o tempo aqui dessas cerimônias são muito belas. A gente vê a glória de Deus por todos os lados. Mas o Senhor aponta para a glória sobreexcelente, que é a glória eterna, que é o Filho de Deus. E aqui, irmãos, o versículo 13, Paulo menciona aqui a experiência de Moisés relatada no Êxodo, quando ele recebe os 10 mandamentos, que ele vai descendo e se encontra lá embaixo com Arão, com o povo de Deus. O rosto dele brilhava demais. Que muitas vezes ele tem que botar um véu no seu rosto. Mas olha o que é que Paulo vai dizer no versículo 13. E não somos como Moisés, presta atenção. Nós, a igreja hoje em Cristo Jesus, nós não somos como Moisés, que punha véu sobre a face,
para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Entenderam? Ou seja, a visão de olhar para uma coisa que desvanece, que se apaga. Mas o nosso olhar deve ser para Cristo, que é eterno. Que Deus, quando Ele escreve de maneira poderosa, sobrenatural, espiritual, a transformação da vida dessa pessoa, nunca mais ela será a mesma. Nunca mais ela será a mesma. Mesmo que ela desobedeça a Deus, mesmo assim Deus vai atrás dela. Mesmo que ela adore a Deus pela sua mente, que tem esses, eu não quero ir para a igreja, eu não sei como é isso, fica tempo sem ir para a igreja, eu não sei como é isso, eu não entendo o que é isso. Eu sei que coisa boa não é, espiritual não é. Mas Deus, Ele vai buscar. Todos eles Ele vai buscar. Todos os seus filhos Ele vai buscar. Todos eles estarão na eternidade, na grande ceia. Todos estarão lá, porque Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, da maneira dEle. E Ele é um Deus que excede o nosso pensamento, porque Ele nos ama de uma maneira que por nós condenaríamos muitas pessoas. Pela nossa justiça a gente mataria muitas pessoas e levaria muitas pessoas para a cadeia. Mas Deus não. Deus não. Então, irmãos, o versículo 14 ao 16, ele vai dizer o seguinte, do 14 ao 16. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ele está falando de quem aqui? Ele está falando dos judeus. Dos judeus. E essa visão de que o judeu não consegue ver Cristo é um véu espiritual. Paulo está tendo aqui uma visão poderosa de Deus, de que esse véu é um véu espiritual. Não é que Israel é desobediente a Deus. Não é que Israel não acredita em Deus. Não, mas é um véu espiritual. E que muitos judeus, que quando tiram esse véu, que eles começam a olhar para a pessoa de Cristo, quando eles começam a identificar Cristo, então eles são salvos. Quando eles são salvos, esse véu espiritual é retirado. É retirado da sua mente. Porque se você chegar lá, meu irmão, em Israel, você vê um judeu, você diz, rapaz, eu, como cristão, estou distante da vida desse cara como adorador. Porque é algo que chama a atenção de qualquer pessoa. Então o Antigo Testamento aqui sempre será um livro fechado para o coração de quem não conhece Cristo. É isso. Quando ele está falando aqui esses 2 versículos, ele está falando especificamente para os judeus. Mas também ocorre com toda pessoa que não escuta sobre Cristo, ou não abre o seu coração para Cristo, o véu espiritual vai estar sobre ele. Ele nunca vai ver o Senhor. Por quê? Perguntem por quê. Porque Deus rasgou o véu. E se alguém prega Cristo para você, e você abre o coração para Deus, para Cristo, o véu é retirado. Você começa a ver Cristo através da pregação daquela pessoa. Deus é fantástico. Então, irmãos, Israel sofre aqui de uma dupla cegueira. O povo de Israel sofre de uma dupla cegueira que afeta muitas pessoas e impede elas a reconhecer a revelação do Antigo Testamento. Eles leem, mas não conseguem entender a revelação para o Novo Testamento, para a pessoa de Cristo. Eles não conseguem. Por que não conseguem? Porque Deus não deixa. Agora, Israel é desobediente? Não. Israel tem uma mente fechada? Não. Israel tem uma mente rebaixada? Não. Pelo contrário. Pelo contrário, é um povo inteligentíssimo. É tanto país deste tamanho, é um país de primeiro mundo. O Brasil engole Israel com seu tamanho geográfico. E o Brasil é o que é. Sai um, entra outro, corrupção de ponta cabeça.
tanto do dinheiro, tanto do poder. O Brasil é tão rico no mundo que não sai dessa situação. É do pecado, da maldição que está aqui dentro desse país. Da corrupção. Então, o que é que nós vamos perceber aqui, irmãos? Agora, o versículo 17 ao 18, para a gente concluir a mensagem. Preste atenção agora. 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Passa um traço aí, passa um traço. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Presta atenção. E todos nós, o 18, com o rosto desvendado, porque o véu não foi rasgado, o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Diga aleluia. Nós vemos Cristo como por um espelho, mas somos transformados. Porque ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse sistema, mas sejam o quê? Transformados pela renovação de onde? Da mente. Mas se eu leio isso e não estou nem aí, amanhã eu continuo repetindo os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas práticas, os sentimentos adoecidos, doentes, ruins, perversos, incrédulos, do mesmo jeito. Tem coisas espirituais erradas. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado porque, olha, presta atenção no versículo 17. Ele diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Olha, a interpretação que se tem desse texto é que se há liberdade no Espírito, eu posso fazer qualquer coisa no Espírito. Desde quando é esse ensino? Desde quando é esse ensino? A liberdade é no Senhor. Eu tenho que saber qual é o pensamento de Deus sobre a vontade do Espírito para que eu viva a minha vida. Quer dizer, um exemplo, que eu sou pastor, aí eu tenho liberdade no Espírito. Então eu posso inventar aqui uma história aqui: olha, irmãos, estou sentindo de Deus está falando comigo que vocês têm que trazer cada um R$1.000 para mim. Aí os irmãos, glória a Deus, diga glória a Deus. Da boca da criança sai o perfeito louvor. Uau, vou ganhar 1.000. Preste atenção à igreja, viu, irmãos? A liberdade no Espírito não é para que eu com a minha mente, eu adorando a Cristo com a minha mente, agora eu entendo que a liberdade que eu tenho no Espírito de Deus para fazer conforme a minha mente quer, olha o dedinho, de maneira nenhuma. E aí o que é que acontece com essas práticas espirituais? Eu poderia escrever aqui inúmeras delas. Uma delas aqui, mosteiro. Pronto, eu vou ficar no mosteiro, me afastar da vida. Aí eu fico lá, não sei quantos anos dentro de um mosteiro, enterrado lá. Deus quer isso? Não. Uma vida antissocial? Deus quer isso? Agora eu sou orgulhoso, não falo com ninguém porque eu sou crente. Desde quando é essa prática? Que liberdade é essa? Para fazer o que você quer? Não, isso não é a liberdade no Senhor, no Espírito que é do Senhor. De maneira alguma. Gritar como os profetas de Baal, está na casa do Senhor. Deus está falando comigo. Se for junto de mim, eu dou logo um Kung Fu. Eu não aguento zoada. Daqui a pouco eu estou botando carta na igreja. Botando carta. Ó, o pastor ali é cartomante. Quiromância. Não é pelo Espírito. Começando a descobrir a vida das pessoas. Vem lá que ele é homem, cai fora dessas práticas. O crente, o servo de Deus Altíssimo, ele é guiado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus.
Então, irmãos, preste atenção. Tenham cuidado, toda a igreja, tenham cuidado no que vocês ensinam. Ou aprendem por aí. Tenham cuidado. Se você não lê as Escrituras, se você não tem uma capacidade de se dispor a buscar com a igreja o conhecimento da palavra, tirar certo da palavra de Deus, aí você vai ouvir certas práticas que tem aí no YouTube, tem aí nas redes sociais, ou tem aí em várias igrejas de fundo de quintal. Homens, donos de igreja, que alugam um lugar e botam e começam a fazer suas práticas ali que ninguém sabe, e você começa a acreditar que é a liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito está sobre a palavra de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor vai levar você a conhecer a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, você conhece o Deus que lhe chamou, o Deus que lhe convocou, o Deus que lhe comissionou, o Deus que lhe salvou. Aí eu vou começar com práticas. Toda sexta-feira tem que tomar um banho. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia? Toda sexta-feira tome um banho. Um banho de alfazema, Não. Colônia. Uma planta chamada colônia. Mamãe dava isso. Minha mãe era esotérica, minha mãe. A bichinha deve estar assim, né? I love you, mamãe. Não é? A gente com a espinhela caída, aí mamãe mandava papai cruzar a gente. Papai chegava suado, fedorento. Catega da bolinha, papai lá cruzando. Diga aí. Quando ele abria a perna, a gente ia para o céu e voltava. De manhã, logo cedo, a gente dormindo, mamãe acorda, 5 horas da manhã, aí botava a gente para tomar um banho de água com colônia, e depois botava a gente de perfume, e ficava cheiroso, claro. Porque estava com a espinhela caída. Olho grande, dor nos peitos aqui era olho grande, a gente crescendo, os ossos tudo crescendo, não é? E mamãe, a bichinha, entendia que era... Do mesmo jeito é crente, irmão, crente que não conhece a palavra, tem vergonha de perguntar a liderança da igreja e começa a estar por aí vendo ensinos errados. Tenham cuidado com a vida de vocês, viu? Porque não pense que Deus alisa, não. Nem pense. Tem que ter cuidado, irmãos. Olha o que é que a Bíblia ensina, para que você não vá ensinar o que é contrário às Escrituras, para tentar mostrar que é espiritual. E aqui, concluindo, glória a Deus por isso. Não é? Nós vamos perceber coisas grandes aqui, irmãos, na palavra de Deus, que a gente vai ter paz no coração, conforto, porque Deus, presta atenção, o Deus que lhe chamou é o Deus que quer confortar o coração da sua igreja. Deus, presta atenção, Deus quer confortar o seu coração e o meu. O Deus que nos chamou, Ele sabe das nossas lutas. Ele quer confortar o nosso coração. Romanos 8, 29, ele vai dizer: porque os que dantes conheceu, presta atenção o que é que o texto diz, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também o quê? Os predestinou. Para serem conforme o quê? A imagem de Belzebu. Não é isso? De Belzebu? É não? É para ter a imagem de Satanás? É? De ser crente carnal? É assim? A casa um desmantelo? Ser a imagem de um lar desmantelado? É assim? Com cara de crente, o lar, a casa, é uma esculhambação. E quer ser crente. Como? Tem algo errado, meu irmão. Tem algo errado. Ele diz claramente, olha o texto, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Eu e você temos que ser igual a Jesus.
Pelo amor de Deus, não vá deixar seus cabelos crescer, viu? Você andar com um cabelão enorme, todo assim, andar com uma coroa de espinho com uma cruz no meio da rua. Não. É sobre os atos de Deus. Porque quando o Senhor fala aqui em Mateus 17:2, no momento da transfiguração, ele vai dar um ensino a Pedro, a Tiago e a João. Pedro está olhando para ele, o corpo dele, ele sobe e fica ali, parado na frente de Pedro, de Tiago e João. E Pedro olhando para ver o que é que vai acontecer. É uma oração. De repente, ele se transfigura. A palavra transfigurar é a mesma de transformar. Para cá, deixa os meninos se ajeitar aí, olhe para mim. A palavra transfigurar, quando Jesus se transfigura ali, ele está dizendo que Pedro, Tiago e João, ele tem o poder de transformar eles também. Aí Pedro fica ali encantado com aquilo, porque aquela palavra transfigurar é a mesma que ele usa em Romanos 12:2. Transformar a mente do homem. Transformar a vida, o corpo dele, a mente, a maneira de pensar, de agir. Que o Senhor nos abençoe por toda a vida. Esse é o Deus maravilhoso que escreveu a sua salvação em nosso coração, não com tinta, mas Ele escreveu com seu próprio Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Eu quero dar oportunidade, se alguém quer entregar a sua vida para Jesus, alguém, corajosamente, vem, Roama, para cá, vem, minha filha, cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui. Roama é filha de Fernando e Gilvânia. E eles, em oração, em casa, sempre falam de Jesus para sua filha, não é? Antes de nascer, seu pai e sua mãe já pediam você a Deus. Você sabia disso? Porque sua mamãe não podia ter filho. Ela orava e chorava muito, mas ela pedia por você. Você está aqui, nasceu. Glória a Deus por isso. Então, eles orando, aí Ruama disse para eles: mamãe, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Glória a Deus, não é? No lar, que beleza é um pai ganhar sua filha para Cristo, ganhar seu filho para Cristo. Então, irmãos, parabéns, Fernando. E foi assim também com os meus filhos. Eu ensinei meus filhos. Certa vez eu estava num lugar e Samuel foi o último a aceitar a Cristo. E quando lá no Campo José Américo, uma grande cruzada evangélica, uma multidão, irmão, gigante. E Samuel era desse tamanho, não era, Solange? Não era, Montiel? E eu estava lá na arquibancada do ginásio lá, e aquela multidão, milhares de pessoas lá no campo. Aí depois Solange chega. Você sabia que a gente estava lá naquele momento? Que foi por quê? Porque Samuel entregou a vida para Jesus. Porque nós ensinávamos a ele dentro da nossa casa. Então Deus abençoe, não é? E Fernando, quando chegou, ficou surpresa, Fernando. E perguntou de novo a ela. Ela disse: eu tenho uma certeza que Jesus Cristo está no meu coração. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu quero insistir com o convite. Se tem alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida para Jesus, assim como fez Ruamita, alguém? Glória a Deus, meu filho, venha para cá. Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém? De todo o seu coração, minha filha, de todo o seu entendimento, você está arrependida dos seus pecados, tá? Vem aqui na frente, venha.
Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Cássio. Há mais alguém? Tem alguém? Você também, Manuel. Venha, meu filho. Glória. Kiara, cadê Kiara? Cadê Kiara? Vem, Kiara. Vem. Cuida de mim. Venha, minha filha, venha. Deus é fiel. Há mais alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar à comunhão com a igreja de Deus nessa noite? Levanta a sua mão. Quem? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Aponta aí, quem é? Você, minha filha. É ela, eu não vi. Me perdoe, eu não vi. Fez essa decisão? Não. Tranquilo. Vamos ficar de pé e vamos orar. Vem, Fernando. Preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer. Vai, Edmilson. Ó, Zuleide. Amém, glória a Deus. Aleluia. Outras portas se abrem dali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida. Aleluia. Glória a Deus. Deus cuida de mim. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Obrigado, Senhor, porque houve salvação na tua casa. A tua igreja, Deus, ora de noite. E obrigado pela vida dos teus filhos, Senhor, por Maiana, por Ruama, por Cássio, Senhor, por Emanuel. Deus eterno, toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Põe liberdade os teus filhos dos vícios, das paixões desse mundo, Senhor. Porque o teu poder é um poder transformador, Senhor. Restaura, meu Deus. Faz um vaso novo, Senhor, na vida dos teus filhos, para a glória do Senhor. Enche eles com teu Espírito Santo, meu Pai. Escreve seus nomes no livro da vida. E o desejo do coração, Deus, de Emanuel, de Cássio, de Maiana, Senhor, de Ruama, seja de servir ao Senhor com alegria. Deus, muito obrigado. E abençoa a tua igreja, para que nós tenhamos no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o nosso Senhor, de paixão pelas almas perdidas, porque nós só estamos aqui porque alguém nos amou. Alguém foi esse secretário do Senhor para escrever na tábua do nosso coração, meu Deus, não com tinta, mas com o poder que há no teu Santo Espírito, Senhor. Muito obrigado, Deus. Toma a tua igreja em tuas mãos. Usa, Deus, os teus filhos dentro da sua casa, na rua, que falem por onde eles forem, não só falando, mas também calados, mas testemunhando do poder transformador que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus eterno, abençoa, meu Deus, a irmã Madalena, sua tia, que vão voltar para o estado de Pernambuco. Deus eterno, abençoa, Senhor, Luana, tua serva, que vai viajar amanhã, meu Deus, passar esse tempo todo lá no estado, ó Deus, do Espírito Santo, da capacidade da tua filha. Abra as portas, meu Deus, que ela veja, meu Senhor, a tua glória lá naquele lugar, esperando por ela, as portas abertas. Protege ela do mal, Senhor, e que ela possa voltar, meu Senhor, com alegria no seu coração, glorificando o teu santo nome. Deus eterno, leva os teus filhos em paz. Senhor, dá um retorno seguro para cada um dos teus servos. Quando eles chegarem em casa, meu Deus, é o lugar seguro dos teus filhos, é o porto seguro, Senhor, é o nosso lar, é a nossa família. Abençoa os teus filhos nessa semana, Senhor. Abençoa todos eles que vão trabalhar, resolver seus problemas.
de saúde, seja de que ordem for, seja com eles, meu Deus, e que eles não percam a esperança, mas que eles sempre estejam um olhar para frente, um olhar de esperança, meu Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a Tua igreja, não só aqui, mas, Deus, espalhada por toda a face da terra, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Não saia sem apertar a mão do seu irmão. Aperte a mão do seu irmão. Vão em paz. Cuida de